Olá a todos! O que irei relatar a vocês aconteceu com meus pais, no ano de 1978. Eles moravam, e ainda moramos, no interior de São Paulo, cidade pequena, menos de 30 mil habitantes hoje. Naquela época, não deveria ter nem a metade. Tudo começou quando eles se casaram e foram morar numa região de chácaras, ou ranchos, como diziam antigamente. Não preciso nem dizer que até então por ali não havia iluminação pública, e muito menos nas casas. Eram velas ou lamparinas. Para ir para a cidade, só a cavalo ou bicicleta, pois até carro era difícil entrar naquela região, pois as pequenas ruas, abertas pelos próprios moradores, eram cheias de buracos e estreitas demais. Logo que se mudaram para lá, trataram de fazer amizades com os vizinhos sitiantes, para tomar tento das condições por ali. Fizeram muita amizade com uma família que morava a uns 300 metros deles. Segundo minha mãe, era uma família de 6 pessoas: seu Crispim, Dona Judite e os 4 filhos, que tinham idades entre 5 a 16 anos. Com o passar dos meses, a amizade deles se fortaleceu tanto que se tornaram quase uma grande família. Estavam sempre juntos, um ajudando o outro. Seu Crispim era um senhor dos seus 58 anos, pau para toda a obra, sabia fazer de tudo um pouco, era esperto e ligeiro. Mas tinha um porém: tanto ele como sua família não eram muito da noite. O mais tardar, 19 horas, já estavam recolhidos dentro de casa. Então, nem em época de festas como Natal e virada de ano, se via seu Crispim e sua família fora de casa. Por muito tempo isso intrigou meus pais, que até perguntaram a eles o motivo disso. Mas as respostas sempre eram vagas e secas. E algo mais chamava a atenção dos meus pais. Eram os barulhos e gritos que se ouviam durante as noites. Isso desde que eles se mudaram para lá. Não havia ataques a animais ou pessoas, mas se ouvia muitos gritos, gritos horripilantes, cachorros latindo e pegadas estranhas, tanto nos quintais como nas estradas. Logo, foram se informar com seu Crispim do que se tratava aquilo. E seu Crispim lhes disse que naquela mata que cercava aquela região morava algum ser sobrenatural. Poderia ser um lobisomem ou o pai da mata, que apesar de nunca ter sido visto por ninguém, era bom não dar sorte pro azar e evitar descobrir o que realmente era, pois aquilo já estava lá há muitos anos e não mexia com ninguém. Era melhor deixar do jeito que estava. Enfim, minha mãe ficou muito assustada com a naturalidade que os moradores conviviam com isso e parecia não ter medo. Começou a cobrar meu pai que era para se mudarem rápido dali. Ela queria morar num bairro próximo ao centro da cidade. Mas não era tão fácil assim ir morar num bairro dentro da cidade. Dependia muito da situação financeira. Mas mesmo assim, meu pai colocou placa de venda ou troca em frente do seu pequeno sítio. Meu pai gostava muito de pescar. E às vezes era até por necessidade mesmo. Então, mesmo depois de seu Crispim falar que era bom não ficar andando naquelas matas à noite, e minha mãe também praticamente implorar para ele sossegar o facho dentro de casa, ele teimava e ia pescar do mesmo jeito. Foi uma, foi 2, foi 3 vezes. Na 4ª vez que ele se arriscou indo pescar, passou um apuro danado. Segundo ele nos conta, foi mais ou menos assim. Ele chegou à beira do rio por volta das 20 horas. Arrumou as varas de pesca, tudo certinho. Lamparina acesa, ligou o radinho a pilha num volume bem baixinho e se sentou. Estava tudo tranquilo. A noite estava clara por conta da lua que estava vistosa. Com o passar das horas, ele começou a escutar os matos se mexendo. Levantou segurando a lamparina e começou a olhar em volta. Tudo se aquietou de repente. Então ele achou que era coisa de sua cabeça. Mas mesmo assim, ele desligou o radinho e ficou atento. Minutos depois ele escutou tal grito horripilante. Estava relativamente próximo a ele.
Desesperado, começou a arrumar as tralhas de pesca, assustado e tremendo. Mas não deu tempo. Ouvi os passos pesados se aproximando da beira do rio. Então ele olhou para trás, e o que viu foi tão horrendo que o fez soltar a lamparina no chão. Saindo da mata, um animal de aparentemente 1,70 m de altura. Muito magro, com pelos por todo o corpo, menos no rosto. A pele do rosto parecia ser grossa, bastante enrugada e de cor escura. Tinha orelhas grandes e caídas. Seu dorso e braços eram iguais de um homem, mas suas pernas eram iguais de um cachorro ou cavalo. Ele tinha os pés e as mãos muito grandes, desproporcional. Os olhos eram esbugalhados para fora, de cor amarelo, e sua boca era idêntica à de um cachorro fila. Os dentes eram enormes e pontiagudos. Suas unhas pareciam garras, grandes, grossas e negras. Aquilo ficou a poucos metros do meu pai, em pé, o encarando e rosnando. Sem muito o que fazer, meu pai começou a correr no meio do mato, e o bicho correndo atrás dele. Ao ver uma árvore, meu pai começou a subir rápido nela, mas o lobisomem chegou rápido também. Estava em seu encalço, e ainda conseguiu puxar a perna do meu pai, querendo o derrubar da árvore. No momento de desespero, meu pai gritava por ajuda, mas não havia ninguém por perto. O sapato do meu pai caiu no chão. Nesse momento, o lobisomem começou a cheirar o sapato, enquanto meu pai aproveitou para subir mais para o alto da árvore. Depois de cheirar por um bom tempo o sapato, aquele animal traiçoeiro se sentou no pé da árvore e ficou olhando diretamente para o meu pai. E ele rezava para o bicho não conseguir subir na árvore. Mas de repente o lobisomem se levantou e saiu meio que correndo em 4 patas. Parecia que ele estava indo embora, mas não foi. Ele se afastou um pouco e veio correndo em toda velocidade e trombou com a árvore. Ele fez isso várias vezes. As pancadas eram tão fortes que fazia os galhos balançar. Meu pai se segurava com toda a sua força e rezava para não cair. O bicho fez 4 ou 5 vezes, tentando derrubar meu pai daquela árvore. Por sorte, ele não conseguiu. Depois de espreitar meu pai por algum tempo, o lobisomem abocanhou o sapato dele e saiu correndo rápido, sumindo na escuridão da noite. Meu pai disse que nunca havia chorado como chorou naquela noite. Tamanho foi seu medo e desespero em ser atacado por um lobisomem. Ao longe, ele ouvia os gritos daquele bicho e rezava para ele não voltar. Quando o dia foi amanhecendo, os gritos cessaram. Ele desceu rápido da árvore e voltou correndo para casa. Minha mãe brigou muito com ele por conta disso. Essa teimosia dele poderia ter lhe custado a própria vida. Ela o fez jogar fora todas as tralhas de pesca. No mesmo dia, só que à tarde, meu pai foi ao sítio do seu Crispim lhe contar o que havia acontecido. Seu Crispim e sua família ouviam a história de olhos arregalados e com a mão na boca, como se custasse acreditar que meu pai conseguiu se livrar daquela fera. Ao final da história, seu Crispim lhe disse: "Pois é, meu amigo, eu te avisei do perigo, mas você é teimoso? Quem boa romaria faz, em sua casa está em paz. Você foi invadir o território desse animal, teve sorte dele não te pegar, viu?" Meu pai concordou com seu Crispim e em certo momento ali pediu para usar o banheiro. O banheiro naquela época ficava para o lado de fora das casas. Indo em direção ao banheiro, tinha um amontoado de lixo e folhas secas que tinham sido rastelado e que provavelmente posteriormente seriam queimados. Mas algo chamou a atenção do meu pai. No meio do lixo, ele reconheceu o par do seu sapato. Ele caminhou até lá, olhou bem e era realmente o seu sapato. Seu sangue gelou na mesma hora. Ele disfarçou ali, se despediu de todos e voltou para casa. Contando para minha mãe, ela lhe disse: "Só tem uma explicação. Esse lobisomem é seu Crispim ou alguém de sua família." O terror tomou conta dos meus pais. Era inacreditável que poderia ser seu Crispim, um senhorzinho tão prestativo e amigo. Misteriosamente, na manhã seguinte, o par de sapato apareceu jogado na porta de casa. Meu pai pensou:
Pronto, ele descobriu que eu vi o sapato na casa dele. Agora ele vai querer nos pegar pra gente não contar pra ninguém. Num ato de medo e desespero, meus pais tiveram a brilhante ideia de contar para seu Crispim que sabiam do seu segredo, mas que eles nunca contariam a ninguém, que iam levar esse segredo pro túmulo. Pediram até pelo amor de Deus para seu Crispim não fazer mal a eles, que logo eles iam conseguir vender o sítio e iam embora dali e nunca mais iam se ver. Meu pai disse que seu Crispim ouviu tudo isso de mão na cintura e ao final deu uma gargalhada e disse: Zé, você tá doido, homem? De onde você tirou que eu me viro bicho, rapaz? E meu pai disse que viu o par de seu sapato no seu sítio. Mas o seu Crispim continuava rindo e falou: Homem, esse tal de lobisomem anda tudo por aqui. Você mesmo já viu pegadas dele no seu sítio, aqui no meu também. Vai ver que ele trouxe pra cá e soltou aqui. Meus pais tentaram rir, disfarçando, né? Mas por dentro eles tinham certeza, eles sentiam que seu Crispim estava mentindo. Então parecia que por hora aquele mal-entendido havia passado. Meus pais começaram a se afastar de seu Crispim e de sua família, e acelerando a venda do sítio. Eles queriam sair dali o quanto antes, pois os gritos continuavam durante as noites. As pegadas do bicho eram constantes por ali. Não tinha segurança nenhuma morar lá. Os outros vizinhos, apesar de parecer não ter medo dessas aparições, viviam em alerta. Isso não era vida. Mas tudo complicou mais ainda quando meu pai ganhou um sorteio. Um grande fazendeiro havia feito uma rifa. O prêmio era um boi muito valioso, de raça. O animal valia tanto dinheiro que meus pais nem sabiam. Eles foram sortudos e ganharam esse boi no sorteio. O fazendeiro disse que se eles quisessem, podiam deixar o boi lá na fazenda, até arrumar um comprador. Lá tinha estrutura e segurança, pois o animal valia muito. Ia mudar a vida dos meus pais. Mas a teimosia do meu pai, né, como sempre, falou mais alto, e ele trouxe o boi para o sítio. Imagina, cidade pequena, uma notícia dessa correu igual faísca de pólvora. Veio moradores de todos os lugares ver o tal boi valioso. Seu Crispim também foi ver o animal e aconselhou meus pais: Meus amigos, se eu fosse vocês, levava esse boi de volta para o fazendeiro. Aqui vocês não têm como cuidar desse boi. E outra, é perigoso. Minha mãe concordou com seu Crispim, mas meu pai não. E o boi permaneceu lá no nosso sítio. Meu pai começou a passar as noites quase sem dormir vigiando o boi, com medo do tal lobisomem atacar o animal. Numa madrugada, meu pai ali sentado na sala, cochilando, ouviu os mugidos do boi. Ele se levantou rápido e foi olhar pela janela. Tava escuro, só em alguns pontos dava para ver algo pela claridade da lua. Ele ouviu passos também, mas não eram passos pesados não, eram passos de gente mesmo. Ele acordou a minha mãe e disse: Hilda, Hilda, tem gente no sítio. Ela se levantou assustada. Misericórdia, Zé, será que é o lobisomem que ele veio atacar o boi? Meu pai disse que não, parecia ser gente mesmo. Eles não tinham uma espingarda sequer. Meu pai nunca aprendeu a atirar. Então ele pegou a única coisa que tinha para se defender, o seu facão. Ele abriu uma brecha da porta e gritou: Quem tá aí? Sai do meu sítio ou eu vou atirar! Os passos cessaram por alguns instantes, mas logo começou de novo. Então meu pai falou para minha mãe: Hilda, tranca a porta que eu vou lá fora ver que diacho é isso. Outra vez a teimosia dele colocou eles em risco. Ele saiu lá fora segurando o facão e deu de frente com 3 indivíduos armados, encapuzados, furtando o boi. Um dos homens apontou a arma e disse para meu pai voltar para dentro de casa. E ele disse que não, que o boi era dele e ninguém ia levar. O meliante atirou no meu pai, bem na perna dele. Ele caiu gritando de dor. Minha mãe escutou o tiro e os gritos do meu pai e saiu correndo para fora para ajudar ele. Ouviu caído ali no chão se contorcendo de dor. Os 2 meliantes já estavam saindo do sítio com o boi, enquanto o outro mirava para os meus pais. Ele ia fazer o pior com eles. Quando, de repente, no meio daquela confusão, ouviram aqueles gritos horripilantes. Os meliantes ficaram assustados, sem saber o que era, e foram surpreendidos por aquele lobisomem.
que vinha correndo de dentro da mata em toda velocidade. Começaram a atirar em direção da mata e da estrada. Minha mãe aproveitou e saiu arrastando meu pai para dentro de casa e trancou a porta. Segundo eles só ouviam os gritos ou uivos do tal lobisomem, muitos tiros, grito dos homens e os mugidos do boi. Disse que isso durou mais ou menos uns 20 minutos. Meu pai estava ferido, precisava de ajuda. Como sair dali no meio daquela confusão toda? Minha mãe fez o possível com ervas e panos. O desespero foi tanto que eles não ouviram quando aquela confusão lá fora acabou. Horas depois, os vizinhos bateram na porta oferecendo ajuda. Arrumaram uma carroça e levaram meu pai para o hospital. Sorte que foi só de raspão. Quando eles voltaram para o sítio no dia seguinte, os vizinhos estavam limpando o quintal, que ficou sujo de fluido vermelho. O boi estava lá, sã e salvo. Seu Tonho, um dos vizinhos, disse que escutou o alvoroço todo, e quando se preparava para ir ajudar os meus pais, viu um animal de grande porte passar correndo em frente do seu sítio. Disse que o bicho passou rosnando, babando e gritando. Então ele não teve coragem de ir, porque o animal estava indo para o nosso sítio. Todos os vizinhos vieram visitar meu pai, e se inteirar também da fofoca, né? Menos o seu Crispim e sua família. À tarde o fazendeiro apareceu lá também, e disse para o meu pai que era melhor deixar o boi lá na sua fazenda, pois eles correram grande risco de perder a vida. Então meu pai deixou o fazendeiro levar até conseguir vender. No dia seguinte, meu pai pediu para minha mãe ir na casa do seu Crispim, ver se eles estavam bem e dar notícias dele. E ela foi. Seu Crispim estava sentado na área, pitando seu cigarrinho de palha, e abriu um sorrisão quando viu minha mãe chegando. Se achegue, dona Hilda, sente aqui comigo. Olha, nem precisa a senhora me falar, os vizinhos já me contaram tudo. Eu avisei tanto seu Zé, mas ele é teimoso, hein? É teimoso feito um jumento. E como é que ele está agora? Minha mãe disse que apesar do susto, meu pai estava bem e que queria lhe falar. Então o seu Crispim foi até lá em casa. Meu pai lhe contou tudo que aconteceu e seu Crispim ouvia com uma tranquilidade que parecia que não tinha acontecido nada grave. E ainda tinha a questão dos meliantes que haviam sumido, não deixaram rastro. Seu Crispim se sentou na cama ao lado do meu pai e olhou para ele e para minha mãe e começou a falar. Olha, amigos, tem coisas nessa vida que é melhor a gente não querer saber. E se souber, é melhor deixar quietinho no seu canto. O que passou, passou, não importa. Agora é tomar cuidado daqui para frente. Deixe de teimosia, meu amigo Zé. Por causa de sua teimosia, olha o tanto de problemas que você já arrumou por aqui. O melhor que vocês têm a fazer é vender esse sítio, vender esse boi e vão morar num lugar melhor. Vocês são jovens, logo logo começa a chegar os filhos. Esse lugar aqui não é para vocês não. Dito tudo isso, seu Crispim se despediu e quando foi saindo do quarto, o meu pai lhe disse: Seu Crispim, muito obrigado por ter nos ajudado. Seu Crispim olhou sério para eles e acenou com a cabeça tirando o chapéu. No mesmo mês, meus pais conseguiram vender o boi por um bom preço. Deram um sítio para seu Crispim, que só aceitou depois de muita insistência. E eles se mudaram para outra cidade. Meus pais contam que nunca tiveram a certeza mesmo que seu Crispim virava lobisomem, ou era alguém da família dele. Mas de fato, ele tinha algo a ver com as aparições daquela fera. Meus pais perderam contato com seu Crispim e sua família, mas contam a sua história toda vez que eles têm oportunidade. Boa noite a todos e obrigado. Bom, gente, esse foi o relato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem, comentem e até a próxima.